Besta de Givaudan. Entre 1764 e 1767, uma criatura misteriosa e mortal, conhecida como a Besta de Givaudan, aterrorizou pequenas aldeias agrícolas e, eventualmente, toda a França. Mas foi esse monstro assassino e sanguinário, um animal fugitivo de um zoológico, ou um dos primeiros e mais prolíficos assassinos em série do mundo? Ou ainda, algo sobrenatural? Bem, hoje vamos dar uma olhada no estranho caso da Besta de Givaudan. Mas antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no canal e de deixar aquele like e ativar o sininho para não perder novos vídeos. Depois disso, deixe um comentário e nos deixe saber que outros mistérios históricos você gostaria de ver aqui no Fatos Impressionantes. Ok, sente-se confortavelmente, porque é hora de voltar no tempo e conhecer uma das histórias mais aterrorizantes de todos os tempos. A Besta de Givaudan atacou mais de 200 pessoas entre 1764 e 1767. Nos séculos que se seguiram desde que a besta aterrorizou o povo da França rural, pesquisadores deram ao número de mortos várias estimativas. Em 1987, os historiadores examinaram mais profundamente os registros daquela época, incluindo registros da igreja, cartas pessoais, atestados de óbito e publicações. Esta foi a pesquisa mais aprofundada já realizada entre os ataques, e os resultados sugeriram que a besta era extremamente dedicada ao seu trabalho. Os historiadores descobriram que mais de 200 pessoas foram atacadas pela besta. Dessas vítimas, 113 foram mortas e 98 foram parcialmente devoradas. Curiosamente, nenhuma das pessoas que sobreviveu a uma visita da criatura desenvolveu raiva, descartando qualquer teoria de que o culpado teria sido um lobo raivoso enlouquecido. Na França rural do século XVIII, as notícias se espalhavam de boca em boca, e nas pequenas aldeias agrícolas de Givaudan, boatos espalharam o medo rapidamente. Logo, as pessoas estavam afiando suas lanças e preparando tudo o que pudessem para proteger a si e suas famílias. Ninguém realmente sabia o que era e nem quando o monstro iria atacar novamente. O terror era nítido em toda a província de Givaudan. O primeiro ataque mortal ocorreu em junho de 1764. A vítima foi Jeanne Boulet, de 14 anos. Logo depois, os ataques e mortes aconteciam com tanta frequência que tornou-se impossível ignorar que havia algo terrivelmente maligno e com sede de sangue rondando, espreitando por toda a província. Qualquer um poderia ser a próxima vítima. Rumores começaram a aparecer. Alguns alegaram que o responsável pelos ataques não era apenas uma fera feroz, mas uma manada inteira deles. Outros afirmaram ter visto a besta. Outros disseram que a perseguiram ou a mataram. Essas histórias provavelmente foram inventadas por pessoas que queriam obter a atenção dos habitantes da cidade. Contos começaram a se espalhar sobre a besta atacando no meio do dia, e até mesmo que disseram que ela podia voar. Lobos voadores. Eu acho que não. Isso trouxe o medo e o pânico a um ponto tão crítico que acabou chamando a atenção dos parlamentares da época. O número de mortos da besta estava aumentando. Então, o capitão da infantaria local, Jean-Baptiste Duhamel, decidiu agir. Ele organizou uma tropa de 30.000 homens para rastrear, caçar e matar a fera feroz. Isso mesmo, 30.000 homens armados e treinados. No entanto, mesmo depois de um ano inteiro de perseguição ao monstro, Duhamel tinha muito pouco a mostrar por seus esforços. Apesar do número crescente de mortos, o exército só conseguiu alcançar o que eles pensavam ser a besta uma única vez. Mas ele escapou com um ferimento de bala, aparentemente ileso. As pessoas ficaram ainda mais desesperadas e começaram a perder a esperança. E honestamente, nós entendemos. 30.000 caras e tudo o que você consegue é um tiro errado? O exército não conseguiu encontrar essa coisa. E mudar não era uma opção para os aldeões. Era a França rural do século XVIII. Para onde você se mudaria?
No livro de J.M. Smith, de 2011, Monsters of Givaudan e The Making of a Beast, ele cita um jornal contemporâneo que relata que os soldados não conseguiram pará-lo porque o monstro é mais ágil do que eles, nem atraí-lo em suas armadilhas porque o supera também em astúcia, nem entrar em combate quando se apresenta a eles porque sua aparência aterrorizante enfraquece sua coragem, perturba sua visão, deixa sua mão tremendo e neutraliza sua habilidade. Então, para recapitular, a besta era mais inteligente, mais rápida do que os soldados e tão assustador que olhar para ele tornaria você inútil em uma luta. Ou eles estavam caçando um lobisomem de verdade, ou estavam acreditando na histeria que se espalhava. Ou ainda, os soldados estavam inventando uma história colorida porque eles não foram capazes de pegar a maldita coisa. Após um ano de esforço infrutífero do capitão Jean-Baptiste e sua infantaria, o rei Luís XV foi finalmente informado do que estava acontecendo na pequena província rural de Givaudan. A situação foi levada ao conhecimento do rei através das ações de um grupo de jovens que heroicamente salvaram seus amigos da morte, afastando a besta com varas. Sim, aquele monstro, notoriamente selvagem, que 30.000 dos soldados do rei não tinham conseguido parar. Alguém parecia estar mentindo. Depois de recompensar os meninos por sua bravura, o rei soube que as vítimas ainda estavam sendo mortas, mutiladas e devoradas. Ele sabia que tinha que tomar outras medidas. Então o rei ofereceu uma recompensa equivalente a cerca de $200.000 nos dias de hoje para qualquer um que pudesse matar a besta e trazer-lhe seu cadáver. Depois que a besta de Givaudan se tornou notícia de primeira página, um dos conselheiros do rei Luís XV nomeou o famoso caçador de lobos, Jean-Charles Denouval, para rastrear o monstro. Alegadamente, Denouval matou mais de 1.200 lobos. É impressionante. Onde você encontra tantos lobos? Mas, enfim, como muitas vezes acontece, a reputação que precedeu o homem acabou sendo um pouco exagerada. Segundo a correspondência da época, os cidadãos de Givaudan acharam Denouval lento para iniciar sua caçada e inútil quando se trata de capturar qualquer lobo, quanto mais gigantes sanguinários. À medida que o número de mortos aumentava, o rei Luís XV ficou cada vez mais desesperado para acabar com a besta. Então ele enviou o seu próprio atirador, François Antonier, para a pequena província de Givaudan para caçar o monstro. Na época, Antonier tinha 71 anos. Não é exatamente a imagem de um caçador ágil, mas ele tinha anos de experiência protegendo o mais importante homem da França. Apesar das dificuldades com o terreno acidentado da área, Antonier atirou em um lobo enorme em setembro de 1765. Parecia que Antonier tinha conseguido o que 30.000 soldados de infantaria, um grupo de crianças com varas e o famoso caçador de lobos Jean-Charles Denouval tinham falhado. O povo de Givaudan pensou que a matança havia finalmente chegado ao fim, mas eles estavam errados. Enquanto François Antonier matou o que parecia ser um enorme lobo, as mortes continuaram alguns meses depois, para grande desgosto do povo de Givaudan e do rei Luís XV. Previsivelmente, quando as mortes recomeçaram, o rei e sua corte negaram que a besta fosse a culpada, sustentando que François Antonier cuidara disso. No entanto, um conjunto de ataques brutais no verão de 1767 tornou a verdade impossível de ignorar. A besta estava de volta. Como o rei não tinha mais interesse em ajudar, a cidade de Givaudan teve que resolver o problema com as próprias mãos. Marie-Jeanne Vallée era uma adolescente que se tornou uma heroína desconhecida na batalha para acabar com o reinado de terror da besta de Givaudan. Ela alegou ter viajado pela floresta para uma fazenda vizinha, quando um lobo incomumente grande a atacou. Mas como ela estava carregando uma lança feita à mão, ela esfaqueou a besta diretamente no peito e conseguiu feri-lo, mas não matá-lo. O artista Philippe Capelin ergueu um monumento para Marie-Jeanne em Ivoire Village para homenagear a jovem que quase derrubou a besta. Um fazendeiro chamado Jean Chatelet, sim, mais um Jean, estava preparado para derrubar a besta de uma vez por todas. De acordo com algumas versões da história, Chatelet derreteu vários amuletos religiosos para fazer balas de prata e rastreou a besta pelas montanhas.
Honestamente, você realmente não pode culpá-lo pela prata. Neste ponto, estacas de madeira e alho parecem razoáveis, não é? Alegadamente, ele atraiu a besta sentando-se em uma clareira e fingindo ler a Bíblia. A besta, que aparentemente tinha apetite por cristãos, não conseguiu resistir. E assim que se aproximou, o fazendeiro disparou uma bala de prata no lobo enorme, matando-o instantaneamente. Ele levou o cadáver para o rei Luís XV e toda a provação foi declarada encerrada. Até hoje, um monumento a Jean Châtelet, o matador de bestas, é orgulhosamente exibido em La Bislay-Samorry, França. Mais de 200 pessoas foram atacadas pela besta, mas 98 delas sobreviveu para contar a história. Muitos relatos de testemunhas foram registrados e algumas das vítimas alegaram que a besta tinha manchas ou listras que pareciam de uma hiena. Ao longo dos anos, com a maioria das testemunhas descrevendo a besta como algo diferente de um lobo, as pessoas começaram a se perguntar o que a criatura era. Muitos alegaram que tinha uma cauda longa, como uma pantera, listras de pelo vermelho ou até mesmo garras. Os zoólogos apoiam a teoria da hiena e até tentaram mudar o nome do caso da besta de Givaudan para hiena de Givaudan. Um problema com essa teoria é que as hienas já estavam extintas na Europa há milhares de anos no momento dos ataques, mas tem sido sugerido que um francês de classe alta poderia ter sido tolo o suficiente para ter uma hiena africana como animal de estimação que acabou escapando e causando estragos no campo francês. Outra hipótese lança a besta como uma hiena cruel que escapou de um zoológico. Muitos acreditam que poderia ter sido um leão, uma teoria que forma a base do filme de 2001, Le Pack de Loup, ou Irmandade do Lobo. O conceito do serial killer seria desconhecido em 1767, mas alguns observadores modernos sugeriram que a suposta besta era realmente um homem em roupa de lobo, o que é bizarro, mas não completamente inacreditável. Um número esmagador de vítimas da besta eram mulheres e crianças. Todas as vítimas que perderam a vida foram severamente mutiladas, alguns decapitados e alguns parcialmente devorados. E, bizarramente, em alguns casos, a roupa da vítima teria sido encontrada dobrada ao lado do corpo. Se um assassino quisesse atingir várias vítimas em uma área rural sem ser pego, vestir uma fantasia de lobo não parece uma ideia tão louca, não é? E se um animal selvagem estivesse cometendo esses crimes, por que se daria o trabalho de dobrar cuidadosamente as roupas da vítima? Claro, os animais selvagens atacam naturalmente as crianças, porque são alvos fáceis. E as próprias vítimas podem ter removido a roupa por algum motivo desconhecido antes de serem atacados. Infelizmente, ainda estávamos séculos longe da tecnologia forense, análise das marcas de mordida, amostras de DNA ou impressões digitais que poderiam ter sido coletadas. Finalmente, enquanto a noção de uma besta não identificada ou um misterioso serial killer torna tudo mais interessante, a verdade pode ser consideravelmente menos romântica. Especialistas apontam que ataques de lobos foram um problema generalizado e bem conhecido na Europa do século XVIII. Na verdade, dezenas de milhares de pessoas foram mortas por lobos durante essa época. Os registros até mostram incidentes semelhantes, mas não relacionados, ocorrendo ao mesmo tempo que a histeria sobre a besta. É possível, se não provável, que a besta de Givaudan tenha sido simplesmente ataques de muitos lobos diferentes que foram compostos em uma única besta monstruosa pela imaginação do público. Apesar da parte das roupas dobradas ao lado dos corpos não se encaixar muito bem nessa teoria, deixando assim pontos não resolvidos, como no caso do fantasma da ópera e outros dois que nós analisamos nesse vídeo aqui. Então, o que você acha? O que era realmente a besta de Givaudan? Será que era um animal com poderes sobrenaturais? Deixe seu like, compartilhe com aquele amigo curioso e nos conte a sua teoria. Até mais!